Vamos estar de pé, vamos ler a Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, verso 1. Assim está escrito: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Podeis vos assentar. Queridos, o que vou compartilhar com vocês nesse momento refere-se a um tema que eu acho muito importante. E por que não dizer que é necessário? Nós estamos observando algumas pessoas que têm as suas vidas, na verdade, sendo conduzidas por vontade própria segundo seus desejos. E eu não posso dizer os outros, talvez eu até aqui possa trazer um dia, na hora certa, no momento certo, de acordo com a necessidade. Quem sabe um dia ministrarei aqui sobre cura interior, maldição hereditária, esquecer o seu passado. Vejo necessidade de mostrar isso. Irmãos, o seu passado você tem que esquecer. Mas o que vou compartilhar com vocês hoje, irmãos, é que para esta homilia desta noite, para esse momento, você não pode, de hipótese alguma, esquecer o seu passado. Muito pelo contrário. Para esta mensagem, o seu passado tem que estar bem gravado na sua memória. Você vai em algumas igrejas e ouve como que era a sua vida antes de conhecer Jesus. A minha vida, eu era um homem falido, um homem ou uma mulher, né? Eu não tinha uma vida atrapalhada, perdi minha empresa, perdi meu emprego, estava perdendo minha família, o nome sujo, 70 cheques sem fundo, não sei quantos protestos. E agora? Agora a minha vida mudou. A minha vida é um pedacinho do céu. Eu tenho casa, tenho chácara, casa com piscina, sítio, fazenda, cobertura, helicóptero, dispara para mentir numa naturalidade, irmãos. Só que falar de Deus está longe. E o céu? Não pergunte isso, que não conheceu. Queridos irmãos, eu quero que você entenda que muitas das vezes nós passamos por situações amargas, por situações difíceis, para que venhamos a lembrar de onde Deus nos tirou, para que venhamos a atentar de onde nós éramos e aonde nós estamos e o que somos hoje, não por mérito humano, mas porque Deus nos trouxe até aqui. Eu quero levar você nesta noite ao teu passado, na sua memória, não na sua vida, porque existe inclusive um movimento muito forte, mas com alguns problemas, dentre alguns problemas, pedir às pessoas. Eu tive a infelicidade de ver aquela mulher que entrou em uma reunião como essa, em um movimento desse, e lá fizeram uma regressão, uma mulher voltou ao seu estado de criança, uma mulher com mais de 40 anos, hoje está com 6 anos de idade, chupando chupeta, e o esposo a abandonou porque fizeram um trabalho que levou a mulher de volta ao passado. Não quero levar você ao passado desta forma,
e fazer você ficar preso a uma situação, culpar alguém no seu passado. Eu quero levar você ao seu passado para que você se lembre quem de lá te tirou. Eu quero levar ao seu passado para que você veja não que de ruim você teve, mas de bom o dia em que Deus te tirou. O próprio Jesus mesmo não teve dificuldade nenhuma em deixar registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a história do seu passado, do passado da sua família, onde lá quase um capítulo inteiro de Mateus, capítulo 1, relata o nome de todas as famílias do passado da família de Jesus. Alguns homens, com certeza, você se negaria a colocar se fosse seu parente. Roboão, você com dificuldade colocaria. Manassés, você com dificuldade, e muitos outros. Mas eu quero nesta noite compartilhar com vocês sobre a sua certidão de nascimento. Você vai entender por que você está aqui nesta noite. De onde você veio, porque Deus te tirou. Tem muita gente, irmãos, que está levando a vida de brincadeira. Levando a Deus de brincadeira e a sua própria vida. Eu quero que você entenda que nós estamos aqui porque Deus um dia nos alcançou. Você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa de Deus, que antes de me conhecer, e antes de você conhecer a Deus, Deus já te conhecia. Então eu quero que você entenda que nesta noite, você vai ter o doce sabor das lembranças amargas da sua vida. O que, pastor? Sim, o doce sabor das lembranças amargas. Vejo alguns cristãos passarem por alguns apertos, inclusive eu. Mas muitas das vezes é Deus permitindo passarmos por momentos amargos, para que nós venhamos a nos lembrar de onde foi que nós viemos, de onde Ele nos tirou, aonde nós estávamos em outro momento. A mordomia, o luxo, o conforto, tem feito muita gente só pensar no futuro. O meu futuro, eu quero. E muitas das vezes Deus lhe dá um freio para lhe dizer, em vez de você estar pedindo o que você quer, comece a agradecer pelo que você já recebeu. De onde você estava, de onde Deus te tirou. Que você vai agradecer por nesta noite trazer à memória o seu passado. Você vai ver o quanto foi bom hoje você estar aqui para lembrar o seu passado. Vamos entender alguns detalhes registrados aqui neste capítulo, a começarmos a compreender melhor. Quando Deus falou, esse povo ainda estava, o povo de Israel, este povo, não, esta não é a expressão. Quando Deus falou, o povo de Israel ainda estava na terra do Egito. E Deus falou a Moisés e a Arão, estando ainda no Egito, e disse: Moisés, reúne o povo e já podem comemorar. Façam uma grande festa, porque vou tirar vocês daí. Foi naquele dia, naquele momento, daquele anúncio, daquela saída, Deus presenteou o povo de Israel com um relógio. Um relógio de uma nova vida, um relógio de um novo momento. Olha, a partir, interessante que no verso 2 está escrito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, independente do calendário. Para vocês, povo de Israel, há um calendário novo, é uma nova vida, por causa de vós, né? Verso 2, né? Este mês vos será, por causa de vocês, uma nova vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos a Ele, através da oportunidade que Ele nos deu, nós passamos a ter um novo relógio, uma nova vida. Portanto, em outro momento eu vou falar que precisamos ser libertos das feridas do passado. Poderíamos usar que para a gente esquecer o passado, ser liberto do passado, não mais atentar, nós poderíamos usar como referência o texto de Lucas, por exemplo, capítulo de número 13, do verso 10 ao 17. Quando fala a narração, ali está escrito a narração da cura daquela mulher que estava curvada 18 anos. É tempo demais para uma pessoa sofrer. Só que quando diz que ela estava já há 18 anos sofrendo, isso nos mostra que o problema dela não começou de repente, foi pouco a pouco, né? De pouco a pouco. Os problemas não necessariamente são imediatos, né? Então a gente tem que entender essas coisas.
Nada é por acaso, também nada é imediato. E para nós esquecermos o nosso passado, nós temos que um dia ter que enfrentar ele. Jesus teve que enfrentar a cruz. Davi teve que encarar aquele leão. Para a gente mudar de vida, nós temos que encarar algumas coisas, né? Enfrentar algumas coisas que nós não imaginaríamos e não estávamos esperando por isso, né? E a Bíblia diz que aquela mulher ficou 18 anos torta, né? Então, como muita gente, talvez aqui tem muita gente torta. Alguém lhe entortou ou ficou torta sozinha, né? Os próprios fariseus, eles eram tortos na sua teologia, no seu conhecimento, né? Eles se preocupavam muito mais com as regras das leis do que com o sofrimento humano. Como muitas igrejas hoje que são conduzidas por alguns fariseus, né? Que aqui não pode cortar cabelo, não pode usar calça. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, às vezes estamos muito mais preocupados com a lei do que com a graça. E aí fica aquele monte de gente, de obreiro nas reuniões de presbitério, tudo babão, aquele monte de babão só para ver os casos. Olha, aquele caiu, como foi que caiu, aquele se levantou, como foi que se levantou. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Evangelho que não liberta ferido não serve para nada. Uma certa vez Jesus curou uma pessoa no sábado e os fariseus se reuniram e disseram, olha, isso está errado, ele não pode, então vamos montar um conselho aqui, vamos matar ele. Curar no sábado não pode, mas matar pode. É interessante essas coisas, né? Tudo fora da situação, né? Alguns anos atrás, algumas igrejas, os irmãos não podiam nem tomar Coca-Cola. Então aquela mulher estava torta. Apesar de estar vivendo 18 anos, ela estava torta. Tem gente que está vivendo, mas tem uma tortura no seu casamento, no seu íntimo, na sua fé, talvez, em alguma situação, né? E você que está me ouvindo aqui nesta noite, eu quero te deixar uma perguntinha para você refletir. Você é uma pessoa que entorta ou desentorta, meu filho? Não responda para mim, não. Responda para sua esposa. Ou para o seu marido. Tem marido que só reclama. Ele alisa o carro, mas esfola a esposa. Desce a madeira nela. Põe pneu novo no carro, mas compra sapato velho para a mulher. Põe toca CD no carro, mas a mulher, coitada, tem que se arrebentar. O banco do carro dele é banco de couro estofado. E as mulheres, e as suas mulheres, seus filhos dormindo em cama quebrada. Cuidado. Jesus deixou a multidão para ir atrás de uma mulher que sofre, que estava sofrendo. Você que tem que me entender. Você tem que parar com tudo para cuidar de alguém que sofre na sua casa, alguém que sofre na sua família. Jesus então chama aquela mulher, cura ela do passado dela de 18 anos de sofrimento, estava torta, vivendo, mas estava torta. Então eu poderia hoje conduzir esta mensagem nesse sentido. Deus vai te desentortar, Deus vai colocar você na posição correta, Deus vai consertar o teu casamento, a tua vida, a tua saúde, Deus poderia. Então eu poderia hoje levar você a pensar em esquecer, se livrar desse passado. Mas eu quero que você entenda que não é esta, repito mais uma vez, não é esta a minha referência para vocês aqui hoje. A minha referência é que nós tenhamos que adorar a Deus por tudo que Ele já fez. A Bíblia diz que está registrado que quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, que é algo importante, a Bíblia diz que a cada passo que ele dava, irmãos, ele oferecia um sacrifício. Olha quanta admiração Davi tinha pelo que Deus tinha feito com ele. O próprio Davi, em outra oportunidade, disse, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então eu não quero que você hoje reflita no seu passado para esquecer. Eu quero que você venha comigo agradecer a Deus. Por causa do teu passado, Deus te trouxe a uma vida nova. E qual a expressão de gratidão que uma pessoa pode oferecer ao Senhor? É simples. Olha, o próprio texto nos dá algumas orientações. Ô Moisés, diga para o povo
que esse mês é um mês novo, é uma vida nova. Manda todo mundo, as famílias entrarem nas suas casas e prepare um churrasco. Carne boa, pão sem fermento e uma salada de ervas amargas. Primeira coisa, para esta situação, para esse detalhe, não adianta você querer evangelizar o povo de fora, porque a Bíblia diz aqui, reúna a sua família e comemorem. Se o animal, o cordeiro ou o cabrito que você estiver se alimentando, ele for maior ou mais suficiente para a sua família, então você chama um vizinho. Você está comendo, sobrou carne? Então chame o vizinho. Se sobrar. Tem gente que quer ganhar o vizinho, que quer ir fazer missões. Não, eu vou para o sertão, eu vou para o Nordeste. Eu quero que você entenda que quando Deus nos livrou, a primeira coisa que Ele nos deu a orientação foi essa: vá reunir na sua casa. Talvez você não aceitou Jesus, não conheceu a Cristo, para ser um pregador, para ser um evangelista transcultural, um missionário transcultural ou cultural. Quem sabe Deus te deu a oportunidade de conhecer, para você ser um pregador somente da sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas tem gente, irmãos, que ele quer preencher o vazio dele. E faça um culto na minha casa, irmão. Para que você vai encher a sua casa de crente? Onde tem alguém na sua casa que precisa conhecer a Jesus. E aí os crentes entram para cultuar na sua casa, e aí os seus filhos, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou alguém que não é crente, sai para fora. Nesse dia da Páscoa, a ordem de Deus foi essa. Primeiro, reúna as famílias. Cada uma na sua casa. Cada um na sua casa. E comam à vontade. Porém, se sobrar, se o animal for, churrasco for maior, então você chama o vizinho. Não adianta você querer pregar para o povo de fora, dar bom testemunho, ajudar e não ajudar a sua casa. Preste bem atenção nisso. A ordem foi essa. Primeiro a sua casa. A Bíblia diz que aquele gadareno, quando ele teve a sua vida mudada, ele disse: deixa eu te seguir. O que foi que Jesus disse para ele? Me seguir não. Volta para a sua casa e vá dizer quão grandes coisas você agora conheceu. Então tem gente que quer conhecer Jesus. Quando conhece Jesus, ele quer se livrar do problema de casa. Ah, vai me dar trabalho, agora conheço Jesus. Não, você conhecer Jesus para ter trabalho mesmo. Para ir pregar lá na sua casa. Para ter a vida mudada, para ter uma vida transformada. Não adianta ser pregador se você não sabe conversar com a sua família. Não adianta dar oferta se você não sabe abrir a mão para a sua casa. Está tudo errado. Observe, irmãos. Deus podia dizer, diga ao povo. Ele disse, não, ele não usou essa expressão, diga ao povo. Ele disse, fale à congregação e cada um segundo a sua casa. Deus é organizado. Deus não diz, vai, não. Nada disso. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Tem gente que casa com a igreja e se divorcia da família. Tem pastor que casa com a igreja e se divorcia da família. É 24 horas cuidando de igreja. Você tem que cuidar da sua casa. Tem gente que vem para tarde de oração, noite da bênção, madrugada da vitória, vigília do poder. Irmãos, e os filhos sofrendo, a família sofrendo. Está tudo errado. Você tem que cuidar da sua casa. Primeira coisa, Moisés, vocês estão ainda aqui no Egito, pode preparar a comemoração de sair daqui. Só tem um detalhe, Moisés. Cada um arrume a sua casa primeiro. Coma carne assada, com pão sem fermento, mas uma saladinha de ervas amargas. Guarde isso, você que está aqui. Por favor, vá cuidar da sua casa. Antes de vir fazer a limpeza na igreja, faça a faxina na sua casa. Vá lavar os pratos, senão você vai perder o marido. Igreja não dá sustento para ninguém, não. Você tem que cuidar do seu marido. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Não tem nada que é de Deus, não. Você é do seu marido. Você é da sua esposa. Você é dos seus filhos. Então, primeira coisa, eu não sou pastor aqui de gente que leva a vida atrapalhada, não. Eu sou pastor de família. Eu sou pastor de cuidar de família. Tem gente que trabalha demais para não ficar em casa. Você vai cuidar da sua família. Isso é muito sério. E eu não estou nervoso, eu estou calmo. Por enquanto.
Qual a expressão de gratidão que a gente pode oferecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, irmãos? Primeiro, a gratidão. A gratidão daquela expressão daquela mulher sunamita. Quando o filho dela estava morto e o primeiro marido foi trabalhar, e a Bíblia diz que ele estava trabalhando com o seu filho, o menino estava ajudando o pai, o menino ficou doente. O pai pegou um outro moço e disse: olha, leva o meu filho lá para casa e avisa para a mãe dele que o menino está doente. Tem muito pai que ele é uma maravilha. Ele não deixa o trabalho para ajudar a família de jeito nenhum. Ô bem, vem para casa, o menino quer que você vá na reunião da escola. Você tem que ir na reunião da escola, o seu filho quer lhe ver lá. Bem, vem aqui. Eu não posso, estou trabalhando. Tem gente que está trabalhando demais, irmão, mas não cuida da família. Você toma juízo, você que está me ouvindo. Aquele homem pegou, e olha, porque o filho estava ajudando ele, imagina se não tivesse. Tem gente que não deixa o trabalho por nada. Pela família, então, piorou. Aquela mulher, então, recebe o seu filho, tenta recuperar ele, não consegue recuperar a criança morre. A Bíblia diz o quê? Está registrado, segundo o livro de Reis, capítulo 4. Ela, então, deixa aquele menino na cama do profeta e vai procurar o profeta. O profeta, então, pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai. Vai tudo bem com o teu marido? Vai. Ela poderia dizer: vai bem com o teu marido? Ela podia dizer: não, aquele miserável estava trabalhando, não deixou emprego para vir aqui cuidar do filho dele, e o menino morreu, me deixou sozinha cuidando da casa. Ô, minha irmã, tem muita mulher que gosta de denunciar o marido, meu irmão. É na tarde da bênção: irmão, eu quero oração, meu marido não presta. Para de falar mal do teu marido. Para de estar falando os problemas da sua casa. Tem mulher que gosta de falar que o marido não presta. Então por que você está com ele, então? Denunciando o marido. Mas o que aquela mulher disse? Vai bem com o teu filho? Sim, embora o menino era só o defunto. Mas ela disse: vai bem. Aprenda a falar bem da sua família, falar bem da sua casa. E a Bíblia nos diz que o homem de Deus pegou Geazi, o profeta disse: Geazi, vá até a casa dela. E o que ela disse? Eu daqui não saio a não ser com o Senhor. Você que está aqui, guarde isso. Nada nos separa do amor de Cristo. Nem problema em casa, nem problema com os filhos, nem problema no emprego, nem problema em algum lugar. É como aquela mulher sunamita: eu não te deixarei. A dificuldade não me faz afastar de Deus, ao contrário, faz com que eu me aproxime dele. Preste bem atenção, irmãos. Primeira coisa, você tem que entender que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. A segunda expressão de gratidão que podemos agradecer ao Senhor por estarmos aqui é a gratidão dos discípulos de Emaús, quando a Bíblia nos relata que Jesus, ao entrar naquela casa, partiu aquele pão e abençoou. Você tem agradecido, tem sido grato pelo alimento que tem na mesa? Você tem dito: muito obrigado, Senhor. Não tem a mistura, mas tem o arroz. A Bíblia diz aqui, no livro de Êxodo, que os pais sentaram com seus filhos e ensinou para ele como foi para eles, por seus filhos, como que foi 430 anos lá no Egito sofrendo. Você que é mãe, você que é pai, não adianta pegar o seu filho e levar na porta da igreja para a escola dominical e levar para a igreja e ir embora, você que não é crente. Não, você é o primeiro a orientar os seus filhos. Você tem que orientar os seus filhos. Tem muito menino que é folgado. Essa porcaria desse pão de ontem. Tem outros maridos, essa porcaria desse arroz dormido. Rapaz, larga a mão. Tem gente que pega resto de comida no lixo dos outros. Você tem na mesa, em vez de agradecer, fica reclamando, miserável. Olha de onde você veio. Olha de onde você estava. Faça como os discípulos. Agradeça pelo pão que tem. Não tem, irmão, olha, irmão, não tem um arroz, tem um feijão, agradeça pelo feijão. Mas tem gente, irmãos, que é ingrato. É ingrato, você tem que ensinar os seus filhos que a vida não é de brincadeira, não. A vida tem que ser levada a sério. Não deixe seus filhos crescerem com caráter deformado. Façam eles entender como que é a vida. Olha, ô Moisés, avisa para os homens aí entrarem nas suas casas, comer churrasco, pão e erva amarga junto com os filhos. E manda eles contar para os filhos como que foi tantos anos de sofrimento. Você precisa mostrar para os seus filhos que a vida não é fácil, não. A vida não é de brincadeira.
brincadeira, não. Se esse fato não fosse importante, de Jesus abençoar aquele pão, não estava registrado na Bíblia. Se está registrado na Bíblia Sagrada que Jesus foi naquela casa e abençoou, é porque é importante. Então você tem que entender isso, você que está me ouvindo. Você tem que sentar com seus filhos e ensinar para ele. A vida não é de brincadeira. A vida não é fácil. Nesse momento, eu quero que você resiste na tábua do seu coração. E vou lhe dar algumas lições para que você entenda que você tem que dar mais valor a Deus do que as coisas. Moisés, reúne o povo. Diga para o povo entrar cada um na sua casa. Fala para os pais, dizer para os filhos, enquanto comem, como que é a vida no Egito. E aí, churrasco, carne boa, pão sem fermento e erva amarga. Por que aquela salada de erva amarga? Aquela salada de erva amarga representava, presta atenção, a carne representava a alegria. O pão sem fermento representava que foi Deus, o soberano, sem nenhuma artimanha, que tirou aquele povo. E o que representa a erva amarga? A erva amarga, irmãos, simbolizava a amargura que o povo passou. Então, o povo estava comendo carne, pão, aí tinha que comer aquela erva amarga. Para quê? Aquela água, ao entrar dentro do seu corpo, quando colocava na boca e começava a mastigar aquilo, ele começava a se lembrar, a recordar da opressão que passaram no Egito, da amargura daquele cativeiro. 400 anos fazendo tijolo, debaixo de pancada, debaixo de muita agressão. Você tem que dizer para a sua família que a vida não é só de festa de churrasco, mas a vida é também de momentos amargos. Muitas das vezes Deus nos faz passar por momentos amargos, irmãos, para a gente se lembrar de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou agora. Ah, eu quero um carro zero de Deus. Ótimo, Ele pode lhe dar um carro zero, mas você já lhe agradeceu a Deus porque você não tinha perspectiva de ter nenhum usado, nenhuma bicicleta. Hoje você tem uma bicicleta, hoje você tem um carro usado ou velho, aí já está pedindo um zero, sendo que você nem agradeceu de onde Deus te tirou. Muitas das vezes, irmão, nós passamos por um momento amargo. Deus faz isso, passamos por momentos amargos. De vez em quando você vê um crente sendo apertado. Ai, o que é isso? Sabe o que é isso, irmão? É Deus lhe dizendo: você esqueceu de onde eu te tirei. Você esqueceu de onde você estava. Você esqueceu de onde foi que eu te tirei, rapaz. Você está muito folgado. Então Deus começa a apertar, começa a fazer a gente sentir alguma amargura. As coisas começam a ficar amargas. Então Deus disse para aquele povo: ô Moisés, é comer churrasco, comer pão, mas é para comer a erva amarga, para se lembrar de onde foi que eles vieram. A vida não é tão fácil. Olha, você que está aqui, preste atenção nisso, por favor. Jesus nunca amenizou sua mensagem para conquistar quem quiser que fosse. Aquele moço rico que veio correndo até Jesus, sabe o que ele disse? Venda sua propriedade e dá para os pobres. Ele se retirou triste, Jesus não foi atrás dele. A Nicodemos, que trouxe palavras elogiosas, mestre, e aquela coisa bonita, coisas exegéticas. Falou, Jesus disse: ah, é, minha filha? Você fala tão bonito, só tem um detalhezinho. O que é? Você tem que nascer de novo. Eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para falar exatamente o que você precisa se recordar, o que você precisa mudar. Você está aqui hoje por causa de Deus. Antes de me conhecer e antes de você conhecer a Deus, Deus já te conhecia. Dá uma olhadinha, você está com essa cara de santo aqui, por exemplo, olha, está aí o irmão João, olha a carinha dele de santo, olha, irmão, velho bonito, cheiroso, saudável, olha só, que diga até a esposa dele, a irmã disse. Mas dá uma olhadinha, irmão João, quando tu tinha 18 anos, hein? Servinho de Deus, só tu sabe o que tu já aprontou. Olha aí, irmão, olha que semblante bonito, irmão, do irmão Teixeira. Servinho de Deus, abençoado, olha, irmão. Tem até a carinha de anjo. Irmão, esse povo, irmão, eu estou quase vendo
que isso deram tanto trabalho para o diabo que o diabo entregou isso para Jesus. Olha, leve embora aqui que eu não dou conta disso não. Irmãos, dá uma olhadinha de onde você veio. Você está aqui porque Deus cuidou da sua vida. Foi Deus quem te trouxe até aqui. Hoje você tem paz, você tem família, você tem alegria. Então a vida não é só de coisas boas. Às vezes as coisas amargas vêm para fazer a gente se lembrar de onde a gente veio. E eu quero trazer algumas lições dessas coisas amargas da nossa vida. Primeira lição: cuidado para não voltar de onde você veio. Moisés senta com o povo e diga para esses homens que eu vou tirar eles daqui do Egito, mas manda eles ensinar para os filhos dele de onde é que eles estão saindo, para não voltar. Como? Manda comer erva amarga, para se lembrar e ter o gosto de provar como foi amarga a vida no Egito. A Bíblia diz que um paralítico, está registrado que um paralítico já estava há 38 anos. E aí Jesus chegou um dia e ele começou a denunciar os outros, porque isso é uma fuga do ser humano, né? Sempre dizer que está numa situação difícil por causa dos outros. Não tem quem me ajude. Perfeito, Jesus foi lá e curou aquele miserável, 38 anos. Depois de curado, quando o infeliz foi, desapareceu. Passado alguns dias, Jesus o encontra ele um dia na igreja. Jesus dá uma olhadinha para ele, olha o cidadão, o ex-paralítico. Jesus deu um toquezinho para ele, rapaz, terminar o culto nós precisamos trocar uma ideiazinha. Ele ficou assustado, pois não. Quando terminou o culto, Jesus chama ele no canto e fala, cidadão, cuidado para que não te suceda coisa pior. Irmão, tem coisa pior do que o camarada ficar 38 anos paralítico? O camarada estava 38. Jesus, depois que cura, fala aqui para que cuidado para não ficar pior. Você sabe por que Jesus falou aquilo? Para receber bênção, para buscar bênção, para ser abençoado. É crente de campanha, é só campanha, 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 só vem para buscar de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, cuidado para não voltar de onde você veio. Aprenda a vir para a igreja, cultuar e adorar a Deus de onde Ele te tirou, daquele tanque de Betesda, próximo daquele tanque, daquela miséria, no meio daquele lixo. Irmãos, eu não estou aqui para fazer campanha de crente, de gente que só quer vir buscar de Deus, não. Eu estou aqui para ser pastor, para pastorear ovelha. Aqui não é rodoviária, não. Que a pessoa chega perdido e escolhe o ônibus que quer, para onde quer ir e desaparece. Aqui é igreja. Cuidado para não voltar para o seu passado, rapaz. Deus te curou, Deus te abençoou e agora você some do mapa. É bom parar dentro da igreja e ficar quieto aqui. Primeira lição: cuidado para não voltar de onde você veio. E talvez até pior. Segunda, Deus pegou Davi, irmãos. A Bíblia está escrito assim: eu te tirei por detrás das ovelhas. Aquele camarada se tornou rei, era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, pela sociedade, até quando se tornou rei, se tornou rejeitado. Deus honrou aquele miserável de Davi. Irmão, um infeliz vai se prostituir, vai matar o marido da mulher, o funcionário dele. Ele manda o funcionário trabalhar e pega a mulher do cara, deita com a mulher do cara, mata a mulher do cara, mata o cara, melhor dizendo, e fica com a mulher dele. Irmãos, para de fazer besteira, para de pecar tanto, miserável. Olha de onde foi que Deus te tirou. Tu não era nada, hoje está andando aí de terno, parece gente. Esses ternos aí de R$1,99, parece gente. Andando de terno, andando arrumadinho. Olha só, irmão, olha de onde Deus te tirou, rapaz. Hoje você é respeitado, não por causa do seu nome, você é respeitado porque você é crente. Já pensou, rapaz? Por favor, olha de onde Deus te tirou, volta ao teu passado. Você era quase um mendigo. A diferença é que você não era rejeitado totalmente pela sociedade, mas por algumas pessoas você era rejeitado. Você era quase um mendigo. Agora está metendo os pés pelas mãos. Por isso que muitas das vezes você está vivendo algumas amarguras na vida. É para você não esquecer de onde foi que Deus te tirou. Eu te tirei, Davi, por detrás das ovelhas. Cuidado. Cuidado para não voltar para trás das ovelhas.
Cuidado para não voltar. E você sabe, só você sabe de onde você veio. Terceira lição. Olha para você mesmo. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer sem dificuldade, sem medo de errar, que aqui entre nós, se não fosse Deus, alguns dos que estão aqui não estavam aqui hoje, estava morto, ou aleijado, ou dentro de uma cadeia, era um alcoólatra, um traficante. Quem sabe alguma dessas mulheres de vocês que estão aqui, quem sabe? E dentre muitas igrejas, em muitos lugares, algumas hoje não eram para ser irmãs, eram para ser chamadas de prostitutas. Você sabe de onde você veio. Você sabe de onde Deus te tirou. Olha para você. Você fez coisas que ninguém imagina que você já fez. Que se alguém soubesse o que você já aprontou na vida, você não teria a família que tem, não teria o respeito que tem. Olha para você, rapaz. Olha de onde foi que Deus te tirou. Por favor, dá uma olhadinha na prisão. Talvez estamos com saudade de ouvir aqueles irmãos mais simples que dizem: irmãos, eu estou aqui hoje, eu vou cantar para Jesus, embora muita gente gostaria de cantar para Jesus, mas não pode. Eu estou aqui onde muitas pessoas gostariam de estar aqui, não pode. Isso é uma verdade, uma expressão falada numa simplicidade, mas é uma verdade. Tem muita gente que precisava estar aqui, fez coisas menos do que você já fez e não estão ainda aqui. E você está aqui e não agradece a Deus. Para de comer churrasco. Para de comer somente pão bom, sem fermento. Comece a se lembrar de onde foi que você veio as ervas amargas. Hoje você tem uma família, você tem os filhos. Agradeça a Deus por isso, rapaz. Em vez de você estar aqui comigo, hoje você poderia estar na cadeia, poderia estar na prostituição. Para de palhaçada. Aprenda a ser crente. Quarta lição. Cuidado com os outros. Eles podem fazer você voltar para o Egito. A Bíblia registra no livro de Números, capítulo 11, do livro de Números, verso 4. E o vulgo, em outra tradução diz, o populacho que estava no meio deles, veio ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comia de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná. Olha que gente infeliz. Você pode voltar para o Egito, quando você não dá valor ao que Deus lhe deu. Deus deu àquele povo maná, alimento do céu, fresquinho, não podia nem guardar para o outro dia. Mas aí havia uma mistura de gente que estavam saindo junto com o povo dos egípcios. Irmãos, e os miseráveis. O que é isso? Ficar comendo desse maná? Era melhor os pepinos e os alhos que comiam. Nós tínhamos presente bom lá, bando de mentiroso. O que eles deram foram palha seca, barro para fazer tijolo. Você pode voltar para o Egito quando você se mistura com gente que não presta. Não siga os conselhos ou a loucura de quem está perdido, não. Não siga, toma muito cuidado. Você pode voltar para o Egito quando você não leva a companhia das pessoas que Deus lhe deu a sério. Cuidado, o pão era sem fermento. A carne tinha que ser tratada durante 14 dias para ser pura e tinha que ser um novilho, novo. Deus sempre nos dá coisa boa, mas você gosta de receber as coisas misturadas. Ou você é crente ou você não é crente. Deus, quando nos chama, irmãos, antes era um Abrão, agora Abraão. Deus muda o nosso nome, de Sarai por Sara, de Jacó por Israel, de Simão por Simão Pedro, de João por Boanerge, foi mudado. Mas tem gente que depois conhece Jesus, ele perde, ele inverte tudo. Começa a perder a bênção como fez Esaú. Deus nos dá uma bênção, a gente perde ela.
porque a gente gosta de andar misturado. Olha, agradece a Deus pelo maná que Ele está lhe dando, porque senão você vai viver comendo pepino. Tua vida já é um pepino, rapaz. É pepino nas contas, é pepino no casamento, é pepino nos filhos, é pepino nas amizades. Tu tá cheio de pepino, tua vida já é cheia de pepino e você ainda quer voltar para o Egito para comer pepino, mas é miserável mesmo, né? Por isso que Deus te ama tanto, que ainda te faz comer algumas coisas amargas para você se lembrar, viver situações amargas. Cuidado com os outros, cuidado com as amizades. Jovens, cuidado com quem você vai namorar para não arrumar pepino para a cabeça. Quinta lição das ervas amargas, das recordações amargas. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, nós que tudo te deixamos, o que iremos ganhar? Mentira, irmão, esse miserável deixou nada, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus conheceu ele, a rede dele estava quebrada, o barco dele estava falido, a empresa dele não pegou um peixe. Está cheio de crente na igreja. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida piorou. Eu tinha um bom emprego, tinha uma boa família. Larga a mão de ser mentiroso, rapaz. E ainda fica querendo ganhar mais. Você tem que olhar de onde foi que você veio. Pedro era falido. Que olha, e nós que tudo deixamos. Deixou o quê? E ainda tem, eu dou risada de alguns pastores. Tem alguns pastores que quando disparam para mentir, irmãos, eu estou dirigindo a igreja pela fé, a igreja me deve tanto. Olha, igreja deve para ele. É bonito ouvir essas coisas. Tá, majoês, vergonha na cara, rapaz, para de graça. Já viu Deus ficar devendo nada para alguém? Nós é que devemos para ele, mas não é pouco não. O que darei por todos os benefícios que me tem feito? O que devo pagar? Cuidado para não voltar para o Egito. Se lembra de onde você veio. Você estava quebrado. Por isso você tá... Tem muita gente dirigindo igreja porque estava com a firma quebrada. Falido. Antes de ser crente, eu era um doutor, eu era um advogado. É igual alguns artistas. Ganha dinheiro no mundo, se prostitui e faz tudo. Depois que está falido, vira cantor evangélico, pregador evangélico. E o interessante é quando dispara para mentir. Olha, eu quero dizer para os irmãos, aí põe os cartazes nas igrejas. Irmãos, vai vir aqui o irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Olha, é melhor trazer o Zezé de Camargo e Luciano que enche a igreja, porque não é porque é irmão dele que canta bem, não. Não canta porcaria nenhum. Vai trazer aqui o irmão de Chitão e Chororó, o irmão da Hebe Camargo. Olha, é melhor trazer eles porque eles sabem fazer o serviço. Tem gente, irmão, que gosta de aparecer. O reino de Deus não precisa dessas porcarias, não, rapaz. Foi Deus que, pela sua misericórdia, nos tirou do Egito, nos trouxe do lamaçal do pecado e nos fez gente. Mas tem gente que hoje diz que está na igreja por opção. Não, eu estou aqui, mas eu tinha um bom emprego, eu sou um profissional. Você é porcaria nenhuma, rapaz. Está aqui porque Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou. Sabe o que você tem que ganhar, meu amigo? O céu, por misericórdia. Cambá de ladrão. Cuidado, rapaz. Por isso que Deus aperta muita gente. Por isso que a vida fica amarga. Porque está cheio de querer as coisas. Cuidado. Deus não te deve nada. Para de estar mentindo que antes de ser crente a sua vida era boa. Se a sua vida fosse boa, você não troca o bom pelo ruim. Se a sua vida fosse boa, você não estava aqui, miserável. Você está aqui porque você estava quebrado, lascado, arrebentado. Quinta lição. A Bíblia diz que o filho pródigo, aquele moço, o texto de Lucas 15, tinha um pai que tinha empregados, tinha uma empresa. Um dia deu a doida nele. Eu quero sair de casa. Levou tudo. Aí foi disputar, passou por uma miséria tão grande que foi disputar comida com porco. Quem se mistura com porco é porcaria. Olha, guarde essa lição. Você não tem saudade do tempo que você era crente, não, que você estava na casa do Pai, que você estava na presença do Pai. E agora você está pensando o que da vida, rapaz? Tem gente que está achando que tem direitos. Cuidado para não se arrebentar. Naquela época, um filho, quando pegava a herança do pai, o pai estando vivo, ele estava considerando que o pai já era um homem morto.
Cuidado, você está pensando que a igreja acabou, a igreja não acaba, a igreja continua. O Papa João Paulo II, quando estava vivo, disse uma frase muito linda. A igreja não precisa ter pressa, ela é eterna. Tem muita gente metendo o pé pelas mãos. Não, eu já vou fazer, eu vou fazer. E aí termina, sabe aonde? Lá no mundo de novo. Não, Deus falou comigo que eu vou ser missionário. Deus falou comigo que eu vou viver da obra, que eu vou ser pastor. Você não vai viver da obra enquanto primeiro não cuidar da sua casa. Enquanto primeiro não cuidar da sua família. Para de graça. Para depois não ficar no meio dos porcos. Que Deus abençoe vocês nessa noite. A nossa vida, guarde isso, igreja, é um processo contínuo e sempre em mutação. O tempo na nossa vida passa, mas nada continua igual. Diná, a filha de Jacó, foi desflorada porque olhou para o mundo. O povo de Israel foi punido por escolher um rei segundo os padrões do mundo. Olha para o seu passado. Veja de onde Deus te tirou. E muito cuidado. Tem gente que você procura ele no mundo, ele está na igreja. Procura na igreja, está no mundo. Procura com a esposa, está com a amante. Um dia Deus procurou Israel, achou Jacó. Que vida confusa. Cheia de pepino. Que Deus abençoe vocês nessa noite. E guarde isso. Dá para imaginar onde você poderia estar agora se não tivesse sido achado por Jesus? Dá para imaginar onde você estaria agora se Jesus não tivesse misericórdia de você? Então guarde. As ervas amargas da nossa vida é para a gente se lembrar de onde Deus nos tirou. Tudo que Ele fez por nós. Deus mandou 9 pragas. Irmão, era tão forte a opressão que Deus mandou 9 terríveis pragas para abalar a estrutura do reino de Faraó por causa do povo de Israel. Deus fez algo extraordinário só por sua causa. Só por causa de você. Então esteja sempre olhando para trás. É bom. Eu mesmo agradeço a Deus por estar aqui. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria em algum lugar bom. Como você também. Agradeça por tudo. Pelo alimento, pela família, pela igreja, pelo trabalho. Agradeça por tudo. Que Deus vos abençoe. Bondoso, maravilhoso e eterno Deus. Graças te damos aqui, Senhor, nesse momento, pelo seu conselho, pela sua palavra, por nos fazermos relembrar nesta noite, há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos atrás, há 5, de olharmos para o nosso passado e te agradecer de onde o Senhor nos tirou e te agradecer muito mais por tudo que o Senhor nos tem feito. Como aquele povo de Israel, aqui estamos nesta noite, não somente satisfeito pelo churrasco, mas vivendo e agradecendo pelos momentos amargos da nossa vida, para não voltarmos a comer pepino, para não voltarmos ao Egito. Muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo alimento, pela nossa casa, pela nossa cama, aonde tem pessoas, Senhor, que vivem em lugares tão terríveis, em lugares que não tem saneamento, não tem esgoto. Alguns dormem no chão, outros dormem numa sujeira. E nós temos o privilégio de ter uma cama, de ter um quarto, de ter filhos. Muitos estão, Senhor, separados dos seus relacionamentos e nós temos ainda a nossa casa, nossos filhos. Temos alguma ou muitas coisas e muitas coisas para te agradecer. Mais uma vez eu te peço, não nos deixe cair na tentação de não dar valor a tudo que o Senhor nos fez, mas livra-nos deste mal, Senhor, porque só a ti pertence esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Depois nós vamos. Outro sim. Vem aqui, Leandro, na frente, por favor.